Muito bem, pessoal. Nós vamos agora ao tópico número 16 de funções exponenciais. Número de Euler é o título desse tópico, tá? Bom, ao final da aula, por favor, não esqueça de dar um like, inscrever-se e bater o sininho, caso você tenha gostado. Os ícones utilizados são exercício para casa, resolver com calculadora, utilizar um software, aplicar com Excel, história da matemática, quando for muito importante, e quando for uma piada, podem rir se quiserem. Bem, então nós temos aí um tópico da história da matemática. Dois personagens importantíssimos, John Napier, que viveu de 1550 a 1617, e Leonhard Euler, de 1707 a 1783. Bom, John Napier, conhecido como John Napier também, era um senhor feudal escocês com habilidades matemáticas, cujo maior feito foi a invenção dos logaritmos, em 1614, cabendo a este a descoberta do número E. Com o desenvolvimento do cálculo, o número E passou a ser reconhecido como uma invenção importante. E coube ao matemático suíço Leonhard Euler, um dos mais produtivos da história, em 1739, a formalização da existência desse número irracional. Assim, o número E passou a ser conhecido como número de Euler. Nós vamos ver isso daí em muitos tópicos da matemática, principalmente agora na parte de logaritmos, que é um dos próximos tópicos ao finalizarmos as funções exponenciais. Tá? Bom, o número de Euler, consideremos a função abaixo onde x é real, não nulo. Então, f de x igual, entre parênteses, 1 mais 1 sobre x elevado a x. Com o auxílio de uma planilha Excel, nós vamos tirar algumas conclusões. Vejamos. Aí está uma tabelinha com valores de x e valores de f de x. Bom, observe-se que com 3 casas decimais, na medida em que x vai aumentando, f de x assume o valor 2,718. A tabela está com mais casas decimais, mas, no entanto, você começa a perceber que, a partir de certo momento, as 3 casas decimais, 7, 1 e 8, vão se mantendo. Na medida em que x vai diminuindo, f de x assume o valor 2,718. Bem, então esse é o resumo das nossas planilhas. Na medida em que o x vai tendendo a menos 1 pela esquerda, f de x tende a mais infinito. E para valores de x no intervalo de menos 1 aberto até 0 aberto, não se obtém valores para y. Isso nos faz concluir que o gráfico de f de x não possui pontos nesse intervalo, ou seja, tal intervalo não está contido no domínio da função. Bem, agora o gráfico da função. Muito bem, nós temos uma assíntota vertical em menos x igual a menos 1 e uma assíntota horizontal em aproximadamente y igual a 2,718. Então, na medida em que o x tende a mais infinito ou a menos infinito, o y tende para 2,718 aproximadamente. Aí a tabela mostrando o que a gente viu. E aí chegamos a uma fórmula que quem for estudar, quem tiver o prazer de estudar cálculo diferencial e integral, vai encontrar no estudo de limites essas duas igualdades aí, tá? Limite de x tendendo a mais infinito ou menos infinito de, entre parênteses, 1 mais 1 sobre x elevado a x dá o número de Euler, que é 2,718, como acabamos de ver. Tá? Nós vimos, por outro lado, isso daí. Nós sabemos também isso daqui. Se 1 sobre x eu chamar de p, e o x tender a mais ou menos infinito, p tende a zero. Então, nós temos, após a mudança de variável, limite de 1 mais p elevado a 1 sobre p, com p tendendo a zero, vai dar e. O número de Euler outra vez. O que vocês estão vendo no retângulo laranja é informação, tá? Isso aí vocês só vão estudar em cálculo, tá? Mas já vão dando uma olhadinha para ver o que os espera, tá?
culpado é esse senhor aí, Leonhard Euler, matemático suíço, viveu em 1707 até 1783. Considerado o mais profílico matemático da história. O número de Euler. Vamos agora trabalhar com outra função parecida com a que nós encontramos no último slide. F de x igual a 1 mais x, tudo isso elevado a 1 sobre x. Com o auxílio do Excel, montamos uma tabela. Dá o trabalho, viu? Mas vamos lá. Observe-se que não há gráfico à esquerda de menos 1, e assim tal intervalo aberto está fora do domínio. Na medida em que x vai tendendo a zero, tanto pela esquerda como pela direita, f de x vai se aproximando de 2,718. Ok? Então, fazendo o nosso gráfico, com auxílio do Grafimática, o gráfico corta o eixo y no ponto E, que seria 2,718. Então, o limite pela esquerda e pela direita dá a mesma coisa. Caso algum dia algum de vocês precise, esse é o número de Euler com todas as suas casas decimais. Melhor, não todas, porque sendo um irracional, depois dos 3 pontinhos que vocês estão vendo no canto inferior direito, ainda tem muitos algarismos. E não vai parar nunca, ok? O que vocês acham de colocar uma pergunta na prova assim? Escreva o número de Euler com as suas 200 primeiras casas decimais. Boa pergunta para uma prova, você não acha? Bem, o gráfico da função exponencial do tipo f de x igual a elevado a x, onde a igual a e, dentro do esperado, seria isso que vocês estão vendo aí. Também corta o eixo y no ponto 1, tá? É uma função crescente, portanto. Então, vamos aos exercícios envolvendo o número de Euler. Eu quero resolver essas equações aí. Para casa fica as letras B e D e eu faço as letras A e C para vocês. B e D que está para casa, o gabarito, a resposta está aí no canto inferior direito. Vamos à solução. E elevado a 2x mais 3 igual a E elevado a x menos 4 sobre 5. Bases iguais, expoentes iguais. 2x mais 3 é igual a x menos 4 sobre 5. Tirando o MMC, 10x mais 15 igual a x menos 4. 9x é menos 19 e o x é menos 19 nonos. Essa é a resposta. Agora a letra C. E elevado a 2x mais 4 vezes E elevado a x menos 5 igual a zero. Você pode perceber que E elevado a 2x é E elevado a x entre parênteses elevado ao quadrado. Então, você vai ter o fator comum que você vai chamar de P. Então, vai ficar P2 mais 4P menos 5 igual a zero. Resolve essa equação em P pela forma de Bhaskara e a resposta bate em menos 4 mais ou menos 6 sobre 2. Então, o P pode dar menos 5 ou dar 1. E elevado a x, então, daria menos 5 e E elevado a x daria 1. Uma das duas hipóteses valeria, talvez. Vamos analisar. O E elevado a x, a imagem, é um número positivo, então não pode dar menos 5. Essa hipótese está descartada. E E elevado a x dando 1, então o E elevado a x é igual a E elevado a zero e o x é zero. Então, essa é a única solução para essa equação do item C. Bem, Robson, mostra agora como é que calcula E elevado a 5. Se for preciso calcular E elevado a 5, digitamos Shift, log neperiano, e aí, na verdade, por digitar Shift previamente, você está digitando o E elevado a quadradinho. Digito igual e sai a resposta, 148,4132, que você pode ter mais casas decimais se quiser, dependendo do ajuste da calculadora que você estiver utilizando. Tá? O exemplo 2. Certo equipamento industrial tem seu valor em reais avaliado ao longo do tempo em T anos após sua aquisição de acordo com a lei abaixo. V de T igual a 100 mil, que multiplica E elevado a menos 0,02T. Por qual valor aproximado em reais o equipamento foi adquirido? Agora, letra B, qual é o valor aproximado em reais 3 anos após a compra? E letra C, complete a tabela abaixo. A letra D, com a ajuda da tabela do item C, quantos anos inteiros após a compra o valor do equipamento pela primeira vez valerá menos que a metade do valor de compra? Vamos à solução. A função dada é essa. Na letra A, ele quer saber no tempo igual a zero qual é o valor. Então, vai dar 100 mil, que multiplica E elevado a menos 0,02, que multiplica zero.
no lugar do T entrou o 0, perfeito? Então, E elevado a 0 vai dar 1. Então, vai ficar R$ 100.000 no início o valor do carro. Valor do bem. E agora, com o tempo de 3 anos, qual o valor? Usando calculadora, V de 3 vai ser 100.000 que multiplica E elevado a menos 0,02 que multiplica 3. Então, 100.000 que multiplica E elevado a menos 0,06. Isso daí é o mesmo que, utilizando calculadora, no lugar do E elevado a menos 0,06, coloca 0,942, multiplica por 100.000 e a nossa resposta é 94.200. Tá? E a letra C? Completando a tabela usando calculadora, dá isso daí. Aí você tem que usar a calculadora para conferir os resultados da tabela, ok? Bom, a tabela que eu encontrei foi essa. A letra D. Quando é que o valor do bem vai ser menor do que a metade do valor inicial? Então, a metade de 100.000 vai dar 50.000. Então, quando é que vai atingir um valor menor que 50.000? Você vai resolver essa equação aí. 100.000 que multiplica E elevado a menos 0,02t, menor do que 50.000. Então, E elevado a menos 0,02t é menor do que 50.000 sobre 100.000. E elevado a menos 0,02t é menor do que 1 meio. Bom, E elevado a menos 0,02t é a mesma coisa que 1 sobre E elevado a 0,02t. Isso tem que ser menor do que 1 meio. Agora, como é que eu faço? Presta atenção. Se você pretende trocar a posição do numerador e denominador, você dá um passo importante para a solução. No entanto, a abertura tem que inverter. Então, viram o que eu fiz? Eu passei a fração 1 sobre E elevado a 0,02t, passou a ser E elevado a 0,02t dividido por 1. E aquele 1 meio passou a ser 2 sobre 1, que é 2. Mas a abertura inverteu. Era menor, passou a ser maior, perceberam? Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos olhar para a tabela. Aonde que você tem a linha E elevado a 0,02t maior do que 2? Bom, na vizinhança você tem 1,822 e à direita você tem o 35. Bom, então você tem essa tabela aí e você vai tentar achar valores intermediários, que seriam 31, 32, 33, 34, 35. 35 já sabemos, é 2,014. Agora é importante perceber que para 34 deu 1,974, então não chegou a 2 e nem passou. Então essa resposta, evidentemente, com uso de calculadora e tabela, seria 35 anos. Ok? O exemplo 3, em certa cultura de bactérias há 1.000 exemplares em certo instante. Após 10 minutos existem 4.000. Quantas bactérias existiam em 1 hora, sabendo que elas aumentam segundo a fórmula P igual a P0 vezes E elevado a KT, em que P é o número de bactérias, T é o tempo de horas, em horas, e K é a taxa de crescimento. Resposta é essa daí, mas eu vou fazer. Olha lá. P igual a P0 vezes E elevado a KT, e no tempo zero vai dar 1.000. Então coloca lá. 1.000 igual a P0 vezes E elevado a K vezes 0. Como E elevado a K vezes 0 é E elevado a 0, que é 1, então P0 é 1.000. A nossa função, jogando esse valor de P0 igual a 1.000 lá na função, passa a ser P igual a 1.000 que multiplica E elevado a KT. Mas para o tempo 10 minutos, já que o tempo está medido em horas, eu tenho que lembrar que 10 minutos é 1/6 da hora. Eu quero saber, ele está dizendo que em 10 minutos, que é 1/6 da hora, a população de bactérias é 4.000. Então eu coloco lá, 4.000 igual a 1.000 que multiplica E elevado a K vezes 1/6. Então E elevado a K sobre 6 dá 4. Bom, deixa quietinho aí e vamos resolver o restante do problema. Ele quer saber em 1 hora qual a população. Bom, então se eu jogar para calcular o valor de P para 1 hora, vai ficar P igual a 1.000 que multiplica E elevado a K vezes 1. Ou seja, P igual a 1.000 que multiplica E elevado a K. Mas eu sei que E elevado a K sobre 6 dá 4. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse expoente K por 6 e dividir por 6. Ora, ao fazer isso, eu posso colocar 1.000, P igual a 1.000 que multiplica, dentro do parênteses, E elevado a K sobre 6 e tudo isso elevado a 6. Qual a vantagem de ter feito essa jogada sensacional?
é que o e elevado a k sobre 6 eu já sei que é 4, conforme você vê ali na elipse vermelha. Então vai dar 1000 que multiplica 4 elevado a 6. E aí é só fazer a conta e correr para o abraço. 4.096.000 bactérias. Ok? Bom, o exemplo 4 é um exemplo que fala sobre a queda do poder do valor de um carro, do valor do carro. O carro é um dos bens que mais se desvaloriza com o tempo. Okay? Hoje o carro vale 40 mil reais e daqui a 2 anos valerá 30 mil. Qual será o valor do carro em reais daqui a 4 anos? Essa é a resposta. E o carro não necessariamente seria esse. Bom, agora o exemplo 5. Em uma aula de biologia, os alunos devem observar certa cultura de bactérias por um intervalo de tempo e informar o quociente entre a população final e a inicial. Antônio observa a cultura de bactérias por 10 minutos e informa um valor Q. Iniciando a observação no mesmo instante, Beatriz deve dar sua informação após 1 hora, mas sabendo que a população de bactérias obedece à equação P de T igual P0 vezes E elevado a KT, Beatriz deduz que encontrará uma potência do valor informado por Antônio. Qual é o expoente dessa potência? A resposta é 6, tá? Fica para casa. Exemplo 6, dadas as funções y igual a E elevado a x, y igual a E elevado a menos x e y igual a E elevado a x mais E elevado a menos x. Faça o que se pede. Letra A. Esboce no mesmo plano cartesiano os gráficos das 3 funções. Letra B. Mostre que a imagem da função y igual a E elevado a x mais E elevado a menos x é de 2 a mais infinito. Intervalo fechado em 2 e aberto em mais infinito. Letra C. Mostre que a equação E elevado a x mais E elevado a menos x menos 3 igual a 0 tem 2 raízes reais simétricas, x igual a A e x igual a menos A. E letra D. Mostra ainda que E elevado a 3A mais E elevado a menos 3A é 18. Esse A é o valor, é um dos valores que resolve a equação do item C. Ok? Bom, essa questão dá trabalho, é difícil. Tá? Solução, letra A. Nós temos uma tabela com valores de x, e aí nós montamos o gráfico de E elevado a x, que já é mais do que conhecido. E também o gráfico de E elevado a menos x. Então, a f de x é o gráfico azul e a g de x é o gráfico vermelho. O gráfico azul é crescente e o vermelho é decrescente. Bem, vamos confirmar o ponto de interseção entre f de x e g de x através da resolução do sistema. Então, f de x teria que ser igual a g de x. E elevado a x igual a E elevado a menos x. Então, 2x é 0, x seria 0. E, obviamente, se o x é 0, vai dar E elevado a 0, que é 1, é o valor do f de x e do g de x também. Então, a interseção 0, 1, ela existe, já está ali. Nós já sabíamos disso, estamos apenas relembrando para vocês como é que se chega lá. Agora, será h de x uma função par, ímpar ou sem paridade? E h de x? Bom, h de menos x seria E elevado a menos x mais E elevado a x. Como então h de x é igual a h de menos x, essa função é par. Então há uma simetria em relação ao eixo y. Busquemos agora, se houver, as interseções entre f de x e h de x e depois entre g de x e h de x. Bom, se fosse igual a isso daí, o E elevado a menos x teria que dar 0, e isso é impossível. E se fosse possível g de x ter pontos de interseção com h de x, teria que ocorrer algo similar. Então, não há interseção entre os gráficos de f de x com h de x e nem de g de x com h de x. Bem, o gráfico acaba sendo esse daí. Tá? Ele é simétrico em relação ao eixo y, porque é uma função par, né? E o gráfico verde é a soma justamente do f de x mais g de x. Então, mostre que a imagem da função y igual a E elevado a x mais E elevado a menos x é um intervalo fechado em 2 e aberto em mais infinito. Bom, pela tabela vemos que para todo x real, a função E elevado a x mais E elevado a menos x é maior ou igual a 2. Está resolvido. Agora, a letra C. Mostre que a equação
E elevado a x mais e elevado a menos x menos 3 igual a zero. Tem duas raízes reais simétricas, x igual a e x igual a menos a. A equação que eu estou querendo resolver, eu posso jogar o menos 3 para a direita. Então fica e elevado a x mais e elevado a menos x igual a 3. Eu vou lá no 3, jogo para um lado e do outro, no gráfico verde, e desço. É visível que vai dar dois valores, um pouco maiores do que 1 e um pouco menores do que menos 1, ambos simétricos entre si. A e menos A. Na figura mais ou menos A, são soluções reais apontadas. Mostra ainda que e elevado a 3A mais e elevado a menos 3A é igual a 18. Lembremos da fatoração abaixo e da identidade. Soma dos cubos de P3 e Q3 dá P mais Q, que é a soma, entre parênteses, multiplicado por P2 mais Q2 menos PQ. Também é um recurso muito utilizado no estudo de equações de segundo grau, né? P2 mais Q2 é igual ao quadrado da soma menos o dobro do produto. Aonde que isso vai entrar no nosso problema? É que quando eu fatoro e elevado a 3A mais e elevado a menos 3A, eu preciso perceber que isso daí é o mesmo que o cubo de e elevado a A mais o cubo de e elevado a menos A. Fatorando isso daí, o P e o Q fazem as vezes do e elevado a A e o e elevado a menos A. Então a fatoração fica dessa forma. Agora, onde você está vendo e elevado a entre parênteses ao quadrado mais e elevado a menos a entre parênteses ao quadrado, você vai usar essa ideia do quadrado da soma menos o dobro do produto. Então vai ficar assim. Ou ainda, somando termos semelhantes, assim. Meus amigos, agora é que acaba o problema. Por quê? No lugar do e elevado a mais e elevado a menos a, você vai botar 3. Então vai ficar 3, abre colchete, fica 3 ao quadrado, menos o triplo desse produto, do e elevado a pelo e elevado a menos a, que dá 1. Isso é e elevado a zero, que dá 1. Então, você vai fazer essa continha aí. 3 que multiplica 9 menos 3. 9 menos 3 é 6, vezes 3, 18. E essa é a nossa resposta do item D. Ok? Meus amigos, essa é a nossa bibliografia que a gente utilizou para preparar todo esse material com todo carinho para vocês, tá? Gostaram da aula? Por favor, não esqueça de dar um like, inscrever-se e bater o sininho no nosso canal do YouTube, o Azimuth Matemático. Até a próxima aula e bom final de semana para vocês.